Seja bem-vindo ao podcast Ou Vai ou Voa. A gente vai ter um papo muito especial, a gente vai falar sobre habilidades e carreira. É isso aí, seja bem-vindo, meu nome é Endo Favarin, também cofundador da Conquer. Estamos aqui hoje com duas convidadas muito especiais. Obrigado pela presença, vou apresentar as duas autoras de livro e com uma bagagem e uma extensa carreira muito interessante que vocês vão conhecer agora. Vou começar apresentando a Dafna, que é a nossa primeira convidada, executiva global, com mais de 25 anos de experiência em posições de liderança. E olha que curioso, gente, passagens na Nike, na Apple, na Microsoft, inclusive foi a primeira diretora de vendas e Country Manager interina na Apple, responsável pelo lançamento do iPad e do iPhone no varejo do Brasil. Liderou a Nike Woman no Brasil como General Manager durante as Olimpíadas e atuou como diretora de vendas para Ásia, Pacífico, América Latina e diretora global de produtos digitais. Além disso tudo, é autora já do best-seller Power Skills, as habilidades chaves para destravar seu potencial máximo. Que show, Dafna! Que prazer te conhecer. Obrigado mais uma vez pela presença. Queria que você desse um alô aqui para a turma que está acompanhando a gente. Super alô para a turma que está nos acompanhando. Eu quero começar primeiro agradecendo esse convite de estar com vocês. Um grande prazer de contribuir. A gente tem, acho que, uma paixão em comum aqui hoje, nessa mesa, que é a paixão por multiplicar conhecimento. Eu costumo dizer que a educação é um dos veículos de transformação. Nós vamos falar um pouquinho aqui nesse nosso bate-bola sobre minha carreira, que passa pelo esporte, e eu costumo dizer, o esporte e a educação são dois grandes veículos de transformação. Então, um prazer enorme estar aqui somando, multiplicando através do conhecimento. Que legal, que show. Vai ser uma honra te escutar e aprender contigo, Dafna. Obrigado. E a nossa próxima convidada é jornalista com MBA em Recursos Humanos e acumula mais de 20 anos de experiência profissional. Com passagem consagrada na Editora Abril, ao longo de 15 anos colaborou para as revistas Exame, Você SA e Você RH. E ingressou no Great Place to Work em 2016 e desde janeiro de 2023 faz parte do ecossistema Great People como diretora de conteúdo e relações institucionais. E detalhe, pessoal, também escritora, como eu já comentei, autora dos títulos Grandes Líderes de Pessoas e do recém-lançado, que também está aqui na mesa, 25 anos de história da gestão de pessoas e negócios nas melhores empresas para se trabalhar. Que legal, Daniela, obrigado mais uma vez por ter topado nosso convite e estar junto com a gente na mesa. Eu que agradeço o convite, um prazer enorme estar aqui, como a Dafna falou, né, compartilhando, mas também aprendendo muito, né? Então, certeza que a gente vai ter um bate-papo aí incrível nesse momento. Maravilha, maravilha. Gente, para começar, bem direto aqui, já matando a nossa curiosidade, qual que foi a motivação de vocês escreverem um livro e sobre o que se trata essa obra, bonita obra que está em cima da mesa, que a gente está vendo nesse momento? Dafna, se você puder começar. Claro, respondendo de forma direta, eu vou dizer o seguinte, está completamente conectado com meus 3 P's. P de paixão, então sou uma apaixonada por aprender, sou uma apaixonada por dividir conhecimento, pelo meu P de pessoas, as pessoas envolvidas nesse projeto, e o P de propósito. Falei na largada, talvez vou ser repetitiva aqui, o propósito de realmente de entender a educação como veículo de transformação. E eu entender, nós vamos falar muito sobre habilidades aqui, né, Daniela, que uma das minhas habilidades ela conecta justamente com a capacidade de transmitir. Então, a minha carreira, 25 anos como executiva, 10 anos como atleta, eu poder impactar mais pessoas através de um conhecimento que eu tive o privilégio de adquirir e a delícia de poder realmente, através do livro, ser um veículo de ter um alcance maior ao número de pessoas do que nas empresas que eu trabalhei. Que legal, fantástico, fantástico. E você, Daniela? Nossa, minha história com esse tema é longa, né? Eu, como você citou aí no início, eu sou jornalista, foram 15 anos na Editora Abril e sempre cobrindo as áreas de negócio, com ênfase em gestão de pessoas, recursos humanos. Então, esse universo das melhores empresas para trabalhar faz parte da minha vida há mais de 20 anos. Então, eu sou uma contadora de histórias, né? E o que eu busquei nesse livro foi justamente contar a história da transformação dessas empresas ao longo de 25 anos. Né? Como eu costumo dizer bastante nas palestras, nos artigos todos que eu continuo
continuo escrevendo, né? Escrever é o meu motor. O mundo vem mudando de forma muito rapidamente, o mundo do trabalho também. Então, as melhores empresas para trabalhar em 97, que foi o primeiro ano da pesquisa, certamente não são as mesmas desse ano. Então, a ideia foi contar como essas empresas vêm se transformando para se adaptar a essas mudanças. Então, aqui tem bastante indicador, né, dado de que o que era o mundo do trabalho ali na década de 90, em meados dos anos 2000, e agora, né, nesse século 21, num mundo pós-pandêmico, que mundo é esse que a gente vive e como as empresas estão operando para se manterem aí como excelentes lugares para trabalhar. Acho que esse foi o motivador, né? Eu sou uma apaixonada por histórias e histórias do trabalho e por séries históricas também. Então, aqui eu tentei unir um pouquinho de todas essas minhas paixões e compartilhar aí com o público, com o leitor. Se eu puder somar, a Daniela falou uma coisa muito legal e que bacana nós apaixonados, né, por multiplicar histórias. Para mim, o livro, ele vem muito também de um lugar, eu falo sobre power skills, as habilidades poderosas, que são fundamentais, eu entendi ao longo da minha carreira, tanto como atleta, como executiva, que são determinantes na nossa carreira. Falando um termo em inglês, né, make or break. Mas qual que é o grande ponto? Por que eu quis dividir? Porque essas habilidades eu não aprendi no banco da escola, eu não aprendi no banco da faculdade, eu também não aprendi com um manual no trabalho. E o livro é uma forma, e eu não tenho a menor dúvida, curiosa para ler seu livro, Daniela, que imagina essa bagagem da Daniela ou a minha de uma forma super estruturada, com metodologia, né? Eu amo academia, mas ao mesmo tempo, um outro lado que tanto eu e a Daniela, eu vejo aqui tanta sinergia, nós vivenciamos, né? Eu falo muito sobre skin on the game. Teoria é linda, mas você precisa estar lá na prática, no dia a dia, nessas cadeiras que a gente ocupou, para realmente entender o que é o mundo real. E através de um livro, qualquer leitor poder ter acesso de uma forma estruturada, de uma jornada de 25 anos, é um presente que no fim do dia que a gente pode dar, e principalmente no intuito de facilitar. Eu gostaria que a Dafninha, no começo de carreira e ao longo da carreira dela, ela tivesse esse livro. Que legal. Porque eu teria resolvido várias dores, um atalho, não é, Daniela? E curiosidade, Dafna, quais são essas power skills? Se pudesse dar uma resumida para quem está nos acompanhando, e até mesmo eu aqui, que estou curioso, essas habilidades que você considera essenciais, que teriam feito a diferença para a Dafna lá atrás e com certeza fazem toda a diferença para quem está nos acompanhando. Perfeito, ótima pergunta, Mendel. Eu vou resumir. Meu olhar de experiência, a gente tem muitas habilidades que são fundamentais ao longo da carreira. E esse meu olhar é um conjunto de 8 habilidades poderosas. E o livro eu construí como se fosse um building block nas habilidades que eu entendo quais são as core, quais são as habilidades importantes para posições de liderança, quais são as habilidades importantes para o crescimento da sua carreira. Então, falando de uma forma super rápida, começa com a disciplina. Eu digo, a disciplina ela é a mãe de todas as skills. De uma forma muito simples e didática, porque a disciplina é através da disciplina que a gente desenvolve e aprimora qualquer outra habilidade na vida. É a disciplina que constrói a nossa carreira. É a disciplina que constrói a nossa saúde. Então, ela é realmente o foundation. Segunda habilidade é foco. É sobre a importância de a gente realmente fazer aquilo que tem que ser feito e, principalmente, de saber falar não para a gente poder focar e dar o máximo de contribuição naquilo que a gente precisa fazer. Terceira habilidade, essa Daniela com certeza deve abordar muito, a comunicação. E quando eu falo em comunicação, num sentido muito mais amplo, ela passa pela comunicação verbal, que nós estamos fazendo aqui, pela nossa linguagem corporal, pela outra escutativa, que é fundamental na nossa carreira. É determinante na sua carreira executiva, principalmente. Além das relações pessoais, obviamente, também. Colaboração. Essa foi uma habilidade chave na minha carreira, que eu aprendi no mundo corporativo, a colaborar, diferente de atleta, numa carreira individual. Da colaboração, estamos na quinta já, é isso? Falei sobre disciplina, foco, comunicação, colaboração. Na quinta. Garra. Eu falo sobre a tríade da garra, sobre paixão, perseverança, esperança. Mentalidade de crescimento. Empatia. Faltando, já falei às 8? Falta. Não, vou ter que dar uma colada. Pensamento cola. crítico, precisei de uma cola. E pensamento crítico, que é uma habilidade que eu entendi cada vez mais importante numa cadeira de líder.
para você tomar as decisões assertivas, não é sobre você ter as respostas, é sobre você saber fazer as melhores perguntas. Fundamental. Eu me lembrei agora de um estudo, que é um estudo que foi feito pela Deloitte. São mais de 120 páginas esse estudo, mas o que ele diz? Ele foi feito em 54 países e ele buscou entender quais são as habilidades fundamentais para os profissionais conseguirem perseverar pela quarta revolução industrial. Lembrando, a quarta revolução industrial não é algo de futuro, não é algo de ciência, é algo que está vivendo hoje, né? A gente está vivendo hoje a quarta revolução industrial. E essa pesquisa ela chegou na conclusão que existem 4 grandes grupos de habilidades que um profissional ele precisa desenvolver. O primeiro grande grupo são de habilidades comportamentais, né? Que são habilidades que vão desde a disciplina, empatia, liderança é uma habilidade comportamental, entre outras. Inteligência emocional está aqui dentro, entre outras. Segundo grande grupo, habilidades que eles chamam de habilidades empreendedoras, né? E aqui lembrando que empreender não necessariamente é abrir empresa. Empreender é você conseguir fazer acontecer em condições de incerteza. Então, habilidades empreendedoras como curiosidade, inovação, conseguir tirar ideias do papel, proatividade, entra aqui também. Acho que o foco e muitas coisas que você citou, a garra, entra muito aqui também, habilidades empreendedoras. Próprio pensamento crítico. Terceiro, habilidades do mercado de trabalho. E aqui ele cita habilidades de dia a dia mesmo. Você conseguir ter uma boa comunicação, você citou, negociação, você conseguir ter produtividade no teu dia a dia, né? São habilidades com foco no mercado de trabalho. Até o próprio inglês para o brasileiro é muito importante, que é uma habilidade pro mercado de trabalho, que é essencial. E o quarto grande grupo de habilidades técnicas. São aquelas habilidades específicas que você vai aprender em cada área de atuação. E é muito legal, com uma super pesquisa feita em 54 países, e a gente vê que 3/4 dessas habilidades são habilidades power skills, a gente pode chamar assim, né? Perfeito. São habilidades que têm a ver com pessoas. Que bacana isso. E o mais legal, né? Eu gosto de reforçar sempre isso. São habilidades treináveis. Legal. Todo mundo pode aprender. O que eu acho muito interessante, né? Que você traz 4 grupos, a Daphna trouxe vários, né? Adorei você começar por disciplina, porque eu concordo muito, né? Sem disciplina, né? Acho que o restante não funciona. Mas trazendo um retrospecto, né? Como eu disse, eu sou apaixonada por história, por trazer essa série histórica. Há 25 anos não se falava nada disso. Né? Então, você desenvolvia, promovia, reconhecia com base apenas num dos grupos que você trouxe aí. Ótimo ponto. Né? As técnicas. Né? É a história de você transformou mais um excelente gerente num péssimo gestor. Né? Que ainda existe, né? Vamos dizer, ainda existe. Mas lá atrás era a condição. Se você é muito bom tecnicamente, se você desempenhou muito bem a sua função tecnicamente, bateu os resultados, bateu as metas, entregou resultados, bateu metas, não importa como você é como líder, a sua relação pessoal, a sua comunicação, não importa. Empatia. Né? Nada disso importa. Exato. Né? Importa resultado, importa dados objetivos. E durante muitos anos, e há 25 anos, era isso que contava. Então, isso é algo que vem se transformando também. Legal. E até, mano, nesse sentido, o que vem acontecendo hoje, Daniela, que antes não acontecia? Qual que é o modus operandi hoje das empresas, vou dizer, da era digital, não vou nem dizer pós-pandemia, da era digital, para as empresas do jeito antigo de se trabalhar, talvez da década de 90 ou anos 2000? O que são as principais diferenças que você, enfim, nota e destaca? Tem muitas diferenças, né? Como eu disse, em 25 anos o mundo mudou e tem mudado em intervalos cada vez menores, né? Então, a gente tinha mudanças que eram mais longas. Então, se pegava o nosso primeira pesquisa em 1997. Até 2004, você tinha mudanças, obviamente, mas eram mudanças que elas aconteciam de forma mais lentamente. Se você olhar para as pesquisas de 2015, né, até 2020, já começa a perceber uma mudança mais intensa. Com a pandemia, ainda mais intensa. O que a gente percebe, né, o que eu percebi fazendo toda a coleta de dados aqui, esse ponto é um ponto que não se falava e hoje é muito debatido como competências nas empresas. Outra questão, diversidade e inclusão. Né? Não era uma temática que se falava, né, no mundo do trabalho do final no final da década de 90, começo dos anos 2000. Você não tinha essa discussão. Aliás, extratos sobre esses pontos em 97, 99, 2000, foi até difícil de achar. E não se perguntava.
Falar sobre licença paternidade, licença parental, né? Isso não era uma questão no mundo do trabalho. Então, são questões que vão mudando também a forma de pensar, essa forma mais processual, hierárquica, né? Os próprios modelos de trabalho, aí já num pré-pandemia e muito impulsionado pela pandemia, você muda a forma de você se organizar dentro de um ambiente de trabalho. Então, você vai desde das salas com as suas baias fechadinhas, né? Aquelas caixinhas, os seus cubículos, né? Cubículos, aliás, era o termo que a gente chamava. Quem aqui é mais jovem não vai lembrar disso, mas você lembra, né, Daphne? Você trabalhou no cubículo? Opa, eu trabalhei no cubículo. Trabalhei muito no cubículo. Aquele PC, né? Então, totalmente, grandão. aquele cenário ambiente que ainda não tinha ainda as barrinhas, as frutas, trabalhei não tinha nesse nada ambiente. disso. E aí você conseguia ver a hierarquia no layout do escritório. Perfeito. Então, assim, se você era um funcionário, um colaborador, você estava no cubículo. Se você era um supervisor, você ganhava, de repente, um L a mais na sua baia. Se você era um gerente, você ganhava um gaveteiro. Olha só, um gaveteiro e um armário, né? Você era um diretor, você ganhava uma salinha mais fechada. Se você era o chefe da divisão, né? Você tinha uma sala, às vezes até com um banheiro. Então, essa hierarquia... Aí você teve a derrubada das baias, né? A horizontalização dos escritórios. Então, esse é um dos pontos que é mais arquitetônico, né? Mas é importante também, né? E tantos outros, a questão de liderança, né? A gente falou aqui, né? Os vários gerentes que se transformaram em péssimos líderes porque entregavam seus resultados, mas não tinham as habilidades que a gente está falando aqui. Isso muda muito, que liderança é essa, né? O desenvolvimento da liderança é a principal prioridade, o principal desafio da área de gestão de pessoas hoje, né? Eu preciso, porque tudo vai passar pelo líder. Todo esse papo aqui, né, tudo que a gente fala em gestão de pessoas não é dever do RH, né? É o líder que está na ponta que vai fazer. Então, você precisa... E aí entra saúde mental, emocional, equilíbrio de vida. A gente poderia ficar falando só sobre essas mudanças aqui. Daniela, você falou sobre as mudanças, sobre o novo cenário das empresas. E aqui uma pergunta. Quais dicas você daria para as empresas que estão buscando se adaptar a essa nova economia? Primeiro, reconhecer que esse mundo mudou, né? Muitas vezes até nós somos chamados para passar esse recado para a liderança, porque a gente está aqui trazendo, né? E obviamente o meu objeto de estudo sempre foi uma parcela das empresas, que são justamente essas que reconhecem que o mundo mudou e estão em constante transformação, né? E eu estou falando aí de mais ou menos umas 1.000 empresas, vamos dizer assim, que são 150 que se avalia o Great Place to Work todo ano como melhores empresas para trabalhar no Brasil, fora as outras listas setoriais e estaduais, mas no universo de 1.000 empresas que você tem mais proximidade, que você sabe que está se transformando. Só que quantas empresas existem no Brasil, né, que ainda estão operando no modelo clássico de comando e controle, né, usando ainda uma gestão de pessoas e uma gestão de negócios também aí com uma mentalidade muito industrial, né? Você falou da 4ª Revolução Industrial, ainda uma mentalidade industrial, usando inclusive, né, terminologias muito industriais, né, de conceitos industriais e terminologias industriais. É preciso reconhecer que seria uma terminologia industrial? Esse é um outro ponto, né? Eu adoro falar sobre isso, mas a gente usa muito os termos, né, da era industrial, a própria questão de, em vez de falar demissão puramente ou uma despedida, você fala desligamento, né? Você vai usando termos, homem-hora, né? Homem-hora treinamento, homem-hora para medir, são medidas de produtividade, né? Uma outra palavra que eu derrubei já há muito tempo é a tal da retenção, e muito se usa ainda a retenção no sentido de prender funcionários, né? Então você está lá querendo, neste mundo, então acho que essa é uma mudança importante. Isso que você falou é muito legal, porque eu falo que a função do líder não é reter liderados, reter membros da equipe, a função do líder é engajar. Você tem desenvolver. Desenvolver. Quando você olha para a retenção, você está tendo uma mentalidade de escassez, de pobreza. E a mentalidade, eu até acho que abro o livro trazendo esse conceito, né? Em 97, quando a pesquisa foi lançada, foram 3 grandes marcos, né? A pesquisa do Great Place no mundo, né? No Brasil foi o primeiro lugar a ser publicado isso, né? Num veículo, e foi a revista Exame na época.
o best-seller do David Urich, né, que é ainda considerado aí um dos grandes gurus de recursos humanos, sobre os campeões de RH, em que ele sugeria um novo formato para a área de recursos humanos, e um artigo da McKinsey, que justamente chamava Guerra de Talentos, que dava origem a toda essa questão da retenção. Eu preciso segurar a qualquer custo. Só que eu estou falando da década de 90. Né? Então, da década de 90 para cá, muita coisa mudou. Não se retém mais. Né? Então, retenção, e eu não me canso de falar isso, porque a gente ainda ouve e lê isso todos os dias, né? O atrair e reter, quase como vem junto, né? Você fala junto sem pensar. Você quer atrair, você quer manter os melhores. Não é que você não quer mais manter talentos, obviamente que você quer, mas essa relação mudou. Então, acho que antes de tudo, né, a mãe de todas as mudanças é entender que essa mudança é necessária, entender que mundo é esse que você está e promover essas mudanças. Né? Acho que esse é um ponto, esse é uma dica, né? A dica de ouro faz esse autoconhecimento. A gente fala tanto de autoconhecimento, né? E autoconhecimento é muito importante para o profissional, é importante para a empresa também. A empresa fazer esse autoconhecimento. Né? Quem sou eu nesse novo contexto? Se eu sou aquela mesma empresa que está retendo talentos, medindo por homem-hora, aliás, as próprias avaliações de desempenho, né, vêm sendo questionadas. Você está medindo desempenho ou você vai medir impacto dessas pessoas no seu trabalho? O que eu faço é diferente do que o João e a Maria faz, né, e eu estou sendo medido da mesma forma. O que é talento hoje? Né, a definição de talento vem mudando muito ao longo do tempo. Né? Talento também abordo aqui, em algum momento da história a gente chamava o talento dos Golden Boys. Né? E aí se colocava todo mundo com aquela mesma carinha de talento. Né? E, enfim, você tem que entender essa mudança, ampliar seu repertório, ir atrás de conhecimento. A gente está falando aqui de habilidades, né? Exercer esse pensamento crítico, né? Fundamental, né? Para você não ser ali uma marionete e ficar repetindo coisas. E eu falo uma coisa para todos, né? É ler. Né? Eu acho isso muito importante. As pessoas hoje, a gente tem uma deficiência de leitura que está aumentando cada vez mais. Né? Você está ali a foto-legenda, né? Você não sai da manchete, e com isso, como é que você vai exercer um pensamento crítico se você está só na superficialidade da informação? Não exerce. Então, isso é muito importante para líderes de uma forma geral, para navegarem nesse novo mundo do trabalho. Legal. Eu preciso fazer esse gancho. Você falou tanta coisa interessante, Daniela, de terminologia. Quando a gente estava aqui no aquecimento, a gente falou sobre o título do livro, da capa. E o nome, ele não foi por acaso. Ele foi muito intencional. Justamente para trazer uma nova terminologia. Eu sempre fiquei muito desconfortável com soft skills, por vários motivos. O primeiro deles é porque, se a gente traduzir ao pé da letra, soft é leve. E a verdade é que essas habilidades de comportamento sociocomportamentais, elas não têm nada de leve. Elas são extremamente profundas. Um outro ponto, e a gente está abordando muito sobre isso, é sobre uma jornada de aprendizado contínuo. Você não tem um certificado. Daphna, Daniela, Wendell, Joseph, vocês são experts em comunicação, de pensamento crítico. Pronto, você aqui seu diploma. O fato é que ao longo da minha carreira, eu aprendi. Por mais que algumas dessas habilidades, todos nós temos algumas delas já destacadas, algum talento nato. Só que eu descobri comunicação, para dar um exemplo mais tangível. Minha comunicação sempre foi algo que destacou. Só que uma coisa é a minha comunicação enquanto indivíduo contributor. Eu tenho que comunicar para quem? Exclusivamente, basicamente, numa linha direta com o meu gestor. Uma vez que você se transforma em uma people manager, a tua comunicação ela tem que ir para um outro estágio. Você tem que comunicar para o seu time. Você tem que inspirar. Você tem que impactar. Você tem que influenciar seus pares. Então, é como se fosse, eu digo que o livro é quase que uma gamificação. Né? Você não tem um estágio final da comunicação, da colaboração, da empatia, porque a cada momento da nossa vida, a gente tem desafios, escopos de responsabilidades diferentes naquela posição que a gente exerce. E que faz com que a disciplina de hoje tem que ir para um outro lugar para você atingir, Wendell, o seu objetivo do teu momento de hoje. Certo? É dinâmico. Então, essa questão da terminologia, eu adorei o que você ouviu, aprendi. Estou aprendendo muito aqui com vocês sobre retenção, sobre o que é talento
e Power Skills. Então, o livro também tem Perfeito. esse objetivo de a gente colocar num outro patamar a importância. Eu digo que ninguém quer aprender algo soft. As pessoas querem algo sexy, algo cool, que elas se sentam fortes. E Power é isso. Porque essas são habilidades que eu não tenho a menor dúvida, que são habilidades poderosas e determinantes na sua elas carreira. são até de primeira camada, se você for ver, né? Se você for imaginar uma árvore, né? A árvore tem as raízes, o tronco e os galhos ali com as folhas. Você, primeiro aprendendo essas habilidades de primeira camada, essas power skills, vai potencializar depois o seu aprendizado técnico. Perfeito. Então, a gente, ao longo da nossa história, Perfeito. aprende lá na escola um monte de habilidades técnicas, né? Você aprende sobre fórmula de Bhaskara, briófitas, pteridófitas, soneto, um monte de habilidades técnicas, mas se a gente aprendesse antes algumas outras Perfeito. habilidades, como as power skills, que a gente está falando aqui, iria potencializar depois qualquer outro tipo de aprendizado ao longo da Você nossa vida. pegou um quote do livro, as pessoas me perguntam direto em palestra e mentoria, Daf, o que é mais importante? As hard skills ou as power skills? O meu quote, a minha frase é essa: as power skills potencializam as suas hard skills. É, exatamente. O que a gente chama na Conquer de Power Skills é First Layer Skills. Habilidades de primeira camada, justamente por Que isso que o legal. Jesus falou. E fora que a gente vive um mundo tão dinâmico, a era digital, dizem por aí que a gente vai ter de 4 a 6 profissões ao longo da nossa vida. Ou seja, a gente vai estar... pular de 4 a 6 galhos, então, que a gente vai passar ao longo da nossa trajetória. Então, não faz sentido a gente concentrar 100% dos nossos esforços nos galhos, no conhecimento técnico, sendo que a gente vai mudar. O conhecimento técnico ele fica defasado muito rápido. Exato. E por isso faz todo sentido a gente concentrar tanto no tronco. São as habilidades que há 2000 anos atrás eram importantes. Disciplina, comunicação, empatia, pensamento crítico. E são as únicas habilidades que a gente tem certeza que daqui 2000 anos vão fazer toda a diferença. Na nossa capacidade de ser humano no mundo de tecnologia, vai fazer toda a diferença, vai fazer ainda mais a diferença. Então eu adorei a provocação aqui com o nome Power Skills, nunca tinha ouvido nessa perspectiva, mas é isso, eu considero que são as habilidades muito poderosas. E eu fico muito feliz que o mercado está valorizando demais, né, essas habilidades. O mercado está enxergando que a gente vive a era digital, a era do empoderamento do ser humano, das capacidades humanas, e que isso tem feito toda a diferença. Como você falou, a liderança. Né? Liderança é uma habilidade chave que ninguém ensina. Os melhores MBAs, melhores pós-graduações, fora da Conquer, não ensinam essas habilidades. Né? E 70% do nível de engajamento de uma equipe é atribuído à qualidade do líder. E ninguém fala sobre liderança. Hoje a gente vive uma realidade que 21%, apenas 21% das pessoas, dos colaboradores, se sentem engajados. Isso é um absurdo. Liderados, engajados, resultado baixo. As pessoas não crescem, né? A evolução não acontece. E tem um outro olhar disso, que soma com o que a Daniela falou. Tem pesquisa, me corrija se eu estiver errado, você deve estar com esse dado mais recente, mas a última vez que eu olhei esse dado, 90% dos desligamentos ocorrem em função de má liderança. Sim. As pessoas, elas não se desligam na empresa. A gente viu agora recente, né, esse movimento do Great Resignation se dá justamente em função da má gestão. Então, a importância da liderança, não só do ponto de vista de você realmente atingir os resultados, trazer inovação, impactar, mas do ponto de desenvolvimento do seu time. E aí você estava falando agora há pouco, né, Daniela, sobre a questão de retenção. As pessoas, os funcionários estão num movimento diferente da nossa época, ninguém pedia demissão. Muito certo? diferente. Se a gente olha para os dados, né, da pesquisa, tem um dado surpreendente, porque a gente pergunta qual o seu tempo de casa. Em 1997, e esse é um dado que eu sei de cabeça porque eu acabo usando muito e ele é surpreendente, 5% dos funcionários das melhores empresas tinham até 2 anos de casa. 5%. Na última pesquisa, 43% têm até 2 anos de casa. Então, as pessoas estão ficando cada vez menos nas suas empresas e elas deixam as empresas, como você bem colocou, Daphna, não é pela empresa. É pelo gestor, é pelo líder. Né? As pessoas não deixam empresas, deixam os seus chefes, na maioria das vezes. Obviamente que existem outras questões, né? Algumas políticas e práticas, uma vontade de exercer uma outra coisa, mas na maioria das vezes, sim, chegando perto desse número, você deixa a empresa por causa do chefe. Assim, quando você diz que você trabalha numa boa empresa, você está diretamente se referindo ao seu líder. Né? É automático. Né? E falando de boas empresas, o Great Place to Work para mim foi uma grande surpresa. Quando a gente decidiu ir atrás desse selo para Conquer, a gente começou a ir a fundo do que é.
eu fiquei muito positivamente surpreendido. Por quê? Primeiro, quem dá esse selo não é o Great Place to Work ou algum auditor que vai lá na empresa e fala, acho que essa empresa segue boas práticas, vou dar um selo. Esse selo, ele vem de uma pesquisa anônima feita com os colaboradores das empresas sobre vários pontos que eu vou pedir para gente explicar aqui um pouquinho mais. E aí, com a resposta anônima desses colaboradores, você é classificado numa faixa, você tem uma nota mínima para você poder receber esse selo, né? A Conquer é uma empresa de 6 anos de vida. Ano passado a gente falou, pô, a Conquer já está com 5 anos, né? Já sentimos que a gente pode buscar, pode ir atrás desse selo. E a gente foi lá e decidiu ir atrás, conseguimos. A Conquer se tornou Great Place to Work. Motivo de muita comemoração. Os colaboradores, eles ficaram muito orgulhosos. Isso também foi um ponto que superou muito as minhas expectativas, porque eu achei, poxa, agora a Conquer vai ficar realmente muito mais atrativa para talentos, o pessoal de fora vai ver quem tem o selo, alguma coisa assim. Mas o pessoal de dentro ficou muito orgulhoso de falar, cara, aqui realmente é uma empresa que segue as melhores práticas e por aí vai. Então, queria fazer a seguinte pergunta para você, Daniela. Quais são as melhores práticas e o que uma empresa precisa ter para se tornar uma Great Place to Work? Ótimo, a gente adora essa pergunta. E parabéns, né, por ter recebido o selo. Acho que você explicou bem. Quem dá o selo é o funcionário. Acho que existe muita confusão no mercado, né? O Great Place to Work em 25 anos cresceu muito e existe muita confusão, né? Quem dá o selo, essa empresa não é boa e tal. Então, é importante deixar claro aqui, né, que é a voz do funcionário. Eu respondi muitos questionários, sou testemunha. E de forma anônima. É anônimo, isso é muito legal. E obviamente que você fala, mas eu fui obrigado, não sei o que, tem canal de denúncia, tá? É bom deixar tudo isso claro, que tem canal de denúncia, não pode ser coagido, não pode ser... Então é isso, quem recebe, quem dá o selo, quem vai afirmar que aquele é um bom ambiente de trabalho é o funcionário. Você recebe o selo, né, de melhor empresa para trabalhar, que vai atestar que sim, aqui eu tenho uma empresa que ouve os funcionários, né, que está atenta a essa questão, que coloca o funcionário no centro da estratégia mesmo e que está disposta a ter e manter esse lugar um ambiente de confiança, né, que é a base aí da nossa metodologia. E aí, eu já respondendo a sua pergunta, né, Joseph, assim, o elemento fundamental para quem quer ser é construir as relações de confiança. E aí passa por isso que a gente estava falando aqui. Você só vai trabalhar com liberdade, com autonomia, exercer sua própria disciplina se você está num ambiente de confiança, né? Onde o seu chefe, o seu líder, não vai ficar lá, né? Você está trabalhando mesmo, vai colocar um software no teu computador, que acontece, né? Não, eu estou medindo a produtividade por tempo de teclado de que você digita. Né? Não, você está confiando, você tem que estabelecer essa relação de confiança, é a base de tudo. Então, assim, eu confio no meu time, eu sei que vai entregar. Existem metas, existem resultados, mas eu não vou ficar fazendo microgerenciamento, microgestão. Você mede pelo resultado entregável, não pelas horas teclando, né? Exatamente. No gancho com as Power Skills, né, as 8 Power Skills que a Daphna comentou, uma das habilidades que a gente ensina é a comunicação. Você ressaltou a importância da comunicação. Hoje, 60% dos problemas dentro das organizações têm como causa raiz a comunicação, né? E eu falo que comunicação é uma habilidade essencial que, infelizmente, ninguém nos ensinou. As pessoas acreditam, a educação tradicional acredita que a gente aprende naturalmente, mas não é bem assim, não. E é um absurdo, eu sempre falo, como você põe uma criança, um adolescente, para fazer uma apresentação na frente da turma inteira, mas não ensina ela a controlar o friozinho na barriga, as emoções, a comunicação verbal, não verbal, enfim, isso se reflete naturalmente para a vida adulta. Eu falo o seguinte, muitas pessoas falam, mas poucas se comunicam. Muito bom, muito bom. E aqui eu queria justamente saber de você, Daphna, que conselho você daria, ou que conselho você dá para o profissional, para a pessoa que está nos acompanhando, que, ou enfim, ocupa uma posição de liderança, ocupa uma posição importante, comunicação faz parte do seu dia a dia, como que ele pode melhorar a sua comunicação? Perfeito. Várias formas, até porque a comunicação é algo complexo, por isso que ela é tão desafiadora, né? Ela permeia a comunicação verbal, a nossa escutativa, que é sobre nós escutarmos de forma genuína, intencional. A maioria de nós tende a escutar para rebater, a escutar para defender. Sobre a importância da comunicação não verbal, né? A pausa
você ficar em silêncio também é uma forma de comunicação. E no mundo cada vez mais acelerado que nós estamos, cheio de incertezas, essa nossa necessidade de falar sem escutar. E, por fim, no mundo cada vez mais digital, a comunicação escrita. É a gente entender a complexidade, a dimensão do que é comunicação. No mundo digital, como que a gente se comunica hoje? Slack, mensagem de texto e com diferentes gerações. É a geração do KKK que convive com a minha geração, que tinha que escrever ipsis literis, o acento, o ponto e vírgula, certo? Isso daqui era... Eu fui educada em acento, vírgula, ponto e vírgula tal. E hoje é você realmente, é velocidade. No Slack hoje, nem cabe isso, a questão de acento. Né? Então isso é comunicação verbal, capacidade de você... O como, que é a grande pergunta. Eu vou conectar com um dos pontos que a Daniela trouxe, né? Você se comunicar super bem exige repertório, exige vocabulário e léxico. Daniela falou sobre leitura. Leitura é fundamental para você se comunicar bem. Número 1, isso vai te dar, além de quilometragem de conhecimento, mas principalmente vocabulário. Segundo ponto, eu digo, observe as pessoas que se comunicam bem. E hoje, diferente da nossa geração, eu aprendi com Barça. Não tinha internet. Depois eu aprendi e vendi em carta. Alguém aqui conhece Encarta da Microsoft? Encarta era o que era o Google hoje, na época que não tinha internet. Era um CD-ROM, um software onde você tinha uma enciclopédia dentro de um CD-ROM. As pessoas, talvez alguma geração, não sabem nem o que é CD-ROM. Comecei vendendo o Encarta enciclopédia digital, de uma forma mais simples. Então, hoje a gente tem o YouTube, hoje a gente tem podcast. Nós estamos aqui fazendo o quê? Nos comunicando. Então, é observar. Então, eu falei sobre ler, falei sobre você observar pessoas que comunicam bem e, principalmente, praticar. Praticar a sua escrita, praticar a sua escutativa, praticar a sua comunicação verbal. Aí é quilometragem rodada. Vamos para o momento ou vai ou voa, mas antes disso, queria passar um recado pro pessoal, né? Quem está acompanhando a gente aqui e quer fazer parte do Conquer Plus, a gente recebe muita pergunta com relação a isso, né? Esse Conquer Plus que vocês falaram, ele é só para empresa? Só as empresas podem contratar para os seus colaboradores? Então a resposta que eu tenho para você é: não, você também pode fazer parte do Conquer Plus, assinar o Conquer Plus, assim como você assina Netflix ou alguma outra plataforma, você pode ter a assinatura do Conquer Plus e ter acesso aos nossos mais de 90 cursos disponíveis. Você pode ter acesso ao aplicativo também, que você pode pegar pelo teu celular, pode assistir os cursos de forma offline, de forma online e por aí vai. Cada um dos 90 cursos tem sim certificado. Então, se você quer fazer parte do Conquer Plus, não quer deixar o seu desenvolvimento para depois, o site que você acessa é conquer.plus, e aí na hora de realizar ali o seu checkout, usa o código que é o nome do nosso podcast aqui, o código ou vai ou voa, que vai ter um presente nosso especial para você que quer continuar se desenvolvendo com a Conquer por lá. Agora sim, vamos, Endel, para o momento ou vai ou voa. Bora. Para evoluir e se desenvolver na carreira é necessário... Posso começar? É necessário foco, ou seja, você saber fazer as melhores escolhas e, ao mesmo tempo, fazer escolhas significa falar não. E o segundo elemento é sobre sair da zona de conforto. Eu diria que é aprendizado contínuo, o famoso lifelong learning, né? Então, assim, citamos aqui que teremos 5, 6 carreiras, sei lá quantas carreiras ao longo do tempo. Então, se você não reciclar esse conhecimento o tempo todo, você não vai conseguir aí ter uma boa realização, uma carreira de sucesso. Muito bom, muito bom. Se no início da minha carreira eu soubesse que as coisas mudam muito rapidamente, eu sofreria um pouquinho menos. Muito bom, verdade. Eu soubesse a diferença entre estar ocupado e ser produtivo. Eu venho de uma geração que era a geração de multitarefa. Era sobre você fazer tudo. Até eu entender que para você, a gente pode fazer tudo, mas a gente não pode se destacar em tudo. E a diferença de ocupado e produtivo é sobre isso, não é sobre você ter a sua agenda lotada, né, Daniela? A gente era uma geração que a gente era orgulhoso de mostrar que a gente estava com o dia inteiro cheio de reuniões. E a diferença é sobre você, no fim do dia, fazer aquilo que você precisava ter feito da melhor forma possível.
Excelente. Muito bom, gente. Fantástico. Aqui dá vontade de a gente esticar e conversar e fazer mais perguntas, mas temos um tempo a cumprir. Queria agradecer mais uma vez a presença de vocês dois. Foi fantástico, muito enriquecedor. E queria também que vocês compartilhassem as redes sociais para que quem está nos acompanhando aqui, ouvindo, vendo, enfim, pudessem seguir vocês e continuar consumindo o conteúdo que vocês têm. Bom, vai ser ótimo ter a companhia de vocês. Eu tô no Instagram, é Dani Diniz D, e no LinkedIn, que eu acesso bastante também, é Daniela Diniz. Então, vocês me encontram por lá. Perfeito. Bom, para mim no LinkedIn, Dafna Blaschkauer. Por favor, se a produção puder colocar, porque o nome e o sobrenome não são dos mais fáceis, mas eu costumo... Eu nem usei falar teu sobrenome, né? Eu vi, Wendel, você percebeu, eu só falei Dafna. Percebi. Para quem quiser me acompanhar lá, eu costumo postar muito, obviamente, sobre Power Skills, mas eu abordo também tema de liderança, de alta performance e de diversidade. Além de fazer muitos reviews de livros, eu sou uma apaixonada por livros, então eu adoro trazer os insights, o que eu aprendi daquele livro que eu posso compartilhar. E no Instagram, @dafspace, DAFSPACE, para quem quiser acompanhar mais meu lifestyle, é uma combinação do meu lifestyle, de conteúdos que eu sou apaixonada, que permeiam esses temas. Isso é bem legal falar, né? O meu Instagram é Work and Life, porque é o que eu acredito, né? A vida é uma só, né? Acho que essa é uma das grandes mudanças também do conceito de trabalho. Essa divisão do pessoal e profissional. Então, ali Instagram é Work and Life, é vida pessoal e profissional, porque é uma só. E no LinkedIn são mais a rede, né? Ela pede mais os temas de trabalho. Perfeito. Bom, para fechar, a gente vai fechar com o que é o nosso grito de guerra, que é o vai ou voa. Como é que vai funcionar? Vamos fazer uma contagem regressiva, 3, 2, 1, e aí quando chegar no 1, a gente grita bem forte, bem alto. O pessoal de casa pode gritar junto também. Ou vai ou voa. Não pode enrolar com os Vs aí. Tem muita literação aí nesse Ou vai ou voa, gente, é um grito de guerra que a gente usa e abusa, né? No final de toda a reunião de time da Conquer, a gente dá esse grito de guerra, simboliza muito a garra, a vontade de fazer acontecer, onde tem vontade se multiplica por 10 a chance de dar certo. E, enfim, é a vontade mesmo de impactar e fazer a diferença na vida das pessoas. Esse é o nosso lema e queríamos fazer junto com vocês. Vamos lá. Muito bom. Bora. Então vamos junto. Então, fechado. 3, 2, 1... Ou vai ou voa! É isso aí, gente. Valeu, Muito gente. obrigado. Obrigado por quem nos acompanhou e até um próximo episódio.